E aí nós vamos agora para a nossa questãozinha aberta, fechou? Questãozinha aberta para que a gente possa responder. Eu vou responder a A aqui no cantinho e a B aqui embaixo, tudo bem? Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conjunto de acontecimentos que abalou seriamente o domínio colonial e a existência de impérios europeus no século XX. Tendo por base o texto explique a associação do colonialismo europeu entre colonialismo europeu e a Primeira Guerra. Então vamos lá. O que eu deveria colocar aqui? Né? Que aqui há necessariamente no século XIX o imperialismo. Esse imperialismo, ele constrói uma ideia, né, de o quê? De disputas, principalmente por mercado consumidor. Logo, esse imperialismo vai construir até mesmo, né, aquela ideia de políticas de associação, né? Ou melhor dizendo, nós temos aquela ideia de aproximação de determinados países. Isso constrói, né, os primeiros grandes blocos de apoio. Esses apoios, por conta do nacionalismo, por conta aí, né, a política de alianças aqui, né, políticas de alianças. Eles constroem esses apoios e necessariamente qualquer pessoa fora desse círculo aqui de apoio significa que ele é um inimigo, tá bom? E aí logo, como que eu faço essa associação? Você deveria fazer da seguinte forma. No século XIX, com o advento do imperialismo, os países que se lançam como potências industriais vão começar a disputar terras, tanto na Ásia, quanto na Oceania, quanto na África e até mesmo na própria América. Desta forma, existem políticas de aproximação e políticas de dissociação, de afastamento, criando assim momentos de tensão, como a crise do Marrocos, a crise dos Balcãs, o que gerará necessariamente a tensão e o advento da Primeira Guerra entre essas potências. Então essa é uma possível resposta aqui, tá bom? E aí, qual que é a relação da Primeira Guerra com a destruição do Império Russo? Então, nós temos que pensar o seguinte, que a Rússia era um país extremamente atrasado, sendo atrasado, portanto, ele tinha dificuldades tanto militares, sociais, e isso passa a trazer problemas políticos, né? E aí Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial, mesmo sabendo que ela não tinha o quê? Condições, não tinham condições. Isso pode ser afirmado pela Guerra Russo-Japonesa de 1905, que a Rússia não conseguiria, portanto, sustentar uma guerra. Mas mesmo assim, nós temos a figura dos Romanov, através do Nicolau II, czar da Rússia, se envolvendo na Primeira Guerra Mundial, o que favorece o processo de destruição do Império Russo. Como que eu poderia, então, construir essa resposta? A Primeira Guerra Mundial foi responsável pela destruição do Império Russo, uma vez que essa grande nação estava passando por sérios problemas políticos, sociais e militares, aprofundados pela fome, pela corrupção, pelos gastos da nobreza, pela falta de investimento. Logo, o envolvimento desse país na Primeira Guerra Mundial agrava essa situação, o que faz nascer, né, o que faz que o fogo, né, revolucionário faça questão, né, de se propagar aí, formando, portanto,
após 17, a Revolução Russa, tá bom? Então, necessariamente, essas são as possíveis respostas para você dessa questãozinha, fechou? Meu querido aluno, minha querida aluna, eu desejo a você paz, tranquilidade, fique aí sossegado, porque nós enfrentamos esse nosso simuladinho e você viu que você tem condição, você está aí estudando, você está aí com toda a força do seu coração, mesmo nesse momento difícil, né? Então, fique em paz, estamos juntos, que a força esteja com você. Forte abraço, até mais.